Olá, sejam bem-vindos ao Analistas em Ação. Na semana passada, um levantamento feito pela Economática Brasil apontou que o lucro líquido dos 4 maiores bancos brasileiros foi de 18,6 bilhões. Diante disso, o que é oportunidade no setor? Quais bancos estão descontados e em quais vale a pena investir? Tudo isso você descobre com os analistas Murilo Breder e José Falcão depois da vinheta. Olá, Murilo e José, sejam bem-vindos. Obrigado, Caterine. Olá, investidores. E aí, Zé? Fala, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. E nessa semana, comentando aí sobre um setor que a gente gosta, que a gente acompanha, né, que o público tem muita curiosidade aí para entender aonde e qual o melhor ativo investir. Vamos comentar um pouco sobre isso hoje. É isso aí, meninos. Vamos lá. Os bancos realmente nos surpreenderam, né, com os resultados do primeiro trimestre e alguns até se recuperaram do baque de 2020, né? Teve até queda nas provisões com inadimplentes e o Bradesco foi o que teve o maior lucro na ordem de 6,51 bilhões. Vocês gostaram dos resultados do setor bancário? Tem algum que na avaliação de vocês merece destaque? Sim, gostamos do resultado, inclusive veio em linha com o que o mercado esperava. Já se tinha uma expectativa da redução com PDD, que são as provisões para devedores duvidosos, né, que os bancos fizeram de forma muito acentuada no ano passado para se precaver contra o período mais crítico da pandemia. Então, como esperado, fizeram essa redução da ordem de 50%, mais ou menos, ali na média. Isso fez com que os bancos retornassem a ter lucros expressivos, o seu nível de rentabilidade medido pelo ROI também voltar a níveis de 18% a 20%, né, o que é uma média do setor e que é muito atrativo para a média do mercado, né, não só do setor bancário. E a gente observou também que a inadimplência de 90 dias, né, que ultrapassa 90 dias, ela se manteve estável em relação ao trimestre passado, da ordem de 2,2%, inclusive abaixo dos 3% que era referente aos meses antes da crise, né? Antes do período da pandemia, lá em 2020. Estava ali em torno de 3,2%, e agora, nesse primeiro trimestre, a gente finalizou aí com 2,2%. Isso é interessante e importante, porque mostra que os bancos podem ficar mais confortáveis daqui para frente em continuar reduzindo as suas provisões e aí, né, conseguem manter melhor as suas margens e o seu nível de rentabilidade. Então, assim, o resultado veio dentro da expectativa, achei muito positivo e veio em linha também com o mercado americano, com os grandes bancos por lá. Bem, só para complementar aqui o que o Zé Falcão falou, eu acho que as estratégias entre os grandes bancos são diferentes um pouco, apesar de tudo ser grande banco aqui, é um pouquinho diferente. O Itaú, ele decidiu optar por digitalizar o banco inteiro, tá? É uma estratégia diferente, porque o Bradesco criou o Next, é um banco digital dentro do Bradesco, que pode eventualmente fazer a cisão do Next e isso pode destravar valor para o banco. O Santander, por exemplo, foi na linha, tem a sua GetNet, né, que é a serviço de adquirência ali, que também pode destravar valor para o banco. Então, são coisas um pouco diferentes. Mas, no frigir dos ovos aqui, ROI melhorando devido realmente à redução de provisão. Tem mais espaço para reduzir provisão. Isso pode ainda destravar um pouco mais de valor, porque isso tem espaço para o lucro continuar crescendo baseado na queda de PDD. Não vai ser para sempre, uma hora vai normalizar isso, né? Mas por enquanto ainda tem um pouco mais de lenha para queimar em relação a isso. O ROI voltando, né, o ROI do Itaú a 18,5%, inadimplência entre os três bancos também muito parecido, em torno de 2%. Então, a visão, para mim, está bem clara de que, apesar do momento mais turbulento e o mercado duvidando um pouco dos bancos, eles continuam rentáveis e, na minha visão, não é um negócio que vai desaparecer, tá? Os grandes bancos estão aí provando que eles são bem resilientes. Mas aí esse é o primeiro nível da discussão, né? O segundo nível beleza, não vai, vamos continuar por aí, vamos existir, mas será que são oportunidades de entrada? Né? Será que vai surpreender o mercado? Esse é o nível 2, é um nível um pouco mais profundo e eu acho que é isso que a gente tem que discutir um pouco mais daqui para frente. Mas em um primeiro momento,
bons números dos bancos, mostraram ali, de uma forma geral, um crescimento no lucro, no ROI, inadimplência ainda um pouco controlada e ainda espaço para cortar um PDD de uma forma geral para todos. Vamos falar um pouquinho das ações destes bancos. Qual foi a reação do mercado a estes resultados, né? Porque até hoje os bancos eles acumulavam perdas no ano, se vocês podem ver no gráfico, né? Enquanto o Ibovespa ele ainda tem uma leve alta de 0,58%. Como que o mercado está reagindo, né, a estes resultados do setor bancário? Perfeito, Caterine. No gráfico aqui, que você até comentou, dá para ver que no ano de 2021 os bancos estão todos para trás do Ibovespa, a exceção não, está menos para trás é o Bradesco, acho que ele recuperou bem, principalmente depois que ele anunciou a recompra de ações, que é uma forma de você pagar dividendos disfarçadamente, né? A gente também pode discutir melhor um pouco depois disso, mas é meio por conta disso que o Bradesco ficou um pouco na frente dos outros bancos. Santander, eu acabei não comentando na minha fala anterior, mas ele também tem uma estratégia diferente, porque ele não... é o que menos fez provisão, tá? O Itaú é o que mais fez, então o Itaú decidiu por ser bem mais conservador e fez provisão pra caramba. O Santander é o que menos fez. E aí o último da fila é o Banco do Brasil, né? É uma empresa que vem passando por turbulência, muita coisa política, mudança na gerência, será que vai ser privatizado ou não vai? E aí, com tudo isso, quem vai sofrendo é as ações do banco, tá? Mas, de uma forma geral, os resultados, apesar de ter mostrado uma certa resiliência dos bancos, eu acho que aí agora, a hora de eu trocar figurinha aqui com o Zé Falcão, o que a gente acha que o mercado pode ter enxergado o resultado, porque a reação, pelo menos na minha visão, foi claramente o mercado viu o resultado do lado do copo meio vazio, né? Decidiu puxar para o lado mais negativo e tem algumas linhas aqui do balanço, apesar do lucro, do ROI ter subido, tem algumas linhas do balanço aqui que chamam a atenção, acho que vale a pena a gente discutir um pouco mais. Acho que o que falta para os bancos, na verdade, é um consenso do mercado. Há uma expectativa muito grande em relação a como os grandes bancos tradicionais vão desempenhar daqui para frente, uma expectativa futura. Porque quando a gente olha o presente, né, é incontestável que foram resultados bons no momento de pandemia e de crise que a gente está passando. A gente tem lucros aí da ordem de 5, 6 bilhões de reais, um retorno, um ROI de 18% a 20%, um índice de inadimplência controlado, mas o mercado ele sempre gosta de olhar na frente. Então, o que é que ele começou a precificar no banco nesse resultado agora que fez com que eles ficassem um pouco travados, não reagissem na mesma magnitude de forma positiva, né, conforme os seus lucros? O mercado olhou muito para uma linha que sofre grande concorrência hoje, que é a linha do balanço de receita com serviços, que é exatamente a parcela onde as fintechs entram ganhando mercado. Mas, quando você olha essa linha, principalmente do Itaú, que eu olhei com um pouco mais de cuidado, você vê que o banco ainda teve uma receita com serviços da ordem de 9 bilhões. Né? Não teve crescimento em relação aos períodos anteriores, mas, nossa, é uma receita de 9 bilhões com serviço. E em plena crise, né? No pior momento, inclusive, da crise relacionada à pandemia que a gente passou, que foi o primeiro trimestre de 2021, os bancos ainda conseguiram ter uma receita, né, dessa ordem. Então, eu acho que existe um pessimismo exagerado em relação a isso. Né? Começa a se precificar algo que é muito lá na frente e que a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu acho que tem 2 pontos aqui. Tá? E isso traz uma dúvida muito grande para o mercado, que é o seguinte: o investidor que quer investir no setor bancário, ele não sabe se ele investe em um bancão que já entrega resultado agora, né, com retornos elevados, enfim. Mas esse bancão ele pode não ter esse resultado lá na frente. E a dúvida é em relação a ou investe num banco com uma pegada digital, né, mais forte, como é o caso do Banco Inter, né, e outros players do mercado, que ainda não entregam resultado no presente, mas que tem grande possibilidade de crescimento exponencial no futuro. Então, existe essa indecisão do mercado. Não sei, né? Então, assim, fica nesse... Ou você investe
em um banco que não gera lucro agora, que está com múltiplos muito esticados, para colher isso, né, de forma exponencial lá na frente, ou você opta por um banco que já traz esse retorno, né, no curto prazo e que não tem uma expectativa de quando ou quanto isso pode cair lá na frente. Então, eu acho assim, né, para conclusão, depende muito do seu ponto de vista, do que você quer. Você quer um banco com crescimento exponencial lá na frente, você vai correr um pouco mais de risco agora. Você vai pegar um ativo que não entrega tanto retorno no curto prazo, mas com grande expectativa no futuro. Ou você prefere um banco mais seguro, que paga bons dividendos, gerador de caixa, com margens elevadas, retorno sobre o patrimônio líquido acima da média do mercado. Aí você pode ir para um bancão, né? E a melhor situação, e é o que eu recomendo, você pode ter os dois. Você pode diversificar em bancos que atuam nesses dois mercados. Um banco que é mais direcionado para a fintech e um banco mais tradicional, que já tem um grande resultado, já tem um grande market share e que te traz um pouco mais de segurança também nesse aspecto, porque você já consegue enxergar melhor a previsibilidade de caixa, né, de retorno dessa empresa. Então, a minha recomendação final é não escolher entre um e outro, e sim diversificar nas duas estratégias, porque você vai ter sempre ali uma relação risco-retorno mais atrativa. Só para complementar a visão do Zé Falcão, o Banco Itaú, por exemplo, ele é 3/4 da receita ali em algo ligado a juros, tá? Crédito é o carro-chefe dos bancos. Serviços ali é 20%, 25%. É uma parte importante da receita, não é o principal. Mas, quando a gente olha para serviços no Itaú, crescendo 0,5%, isso é menos do que a inflação, tá? Então, a inadimplência, apesar de estar controlada ainda há essa preocupação no radar de que a inadimplência pode subir. Os custos também, apesar de ter cortado o custo, não foi um corte... foi um corte bom, mas não foi, enfim, muito, sabe? Acho que o mercado talvez esperava mais ainda um corte de custos. Então, a gente viu o ROI crescendo, o Itaú está com 18,5% hoje de ROI, ela chegou a apresentar 12,8% no primeiro trimestre de 2020, quando veio a pandemia mesmo, mas é ainda muito abaixo do ROI do quarto trimestre de 2019, quando o Itaú bateu 23,7% de ROI. Aí a grande pergunta é, será que os grandes bancos têm fôlego para conseguir retomar esse patamar de rentabilidade que eles tinham, né? E, na minha visão, parece que não. Acho que o cenário mudou, tá? Pelo menos a tendência aqui no cenário de receitas é para baixo, né? Com a desbancarização, todo mundo cobrando taxa zero em quase tudo. De novo, é o crédito que é importante aqui, mas a parte de receitas a gente vê que a tendência é para baixo. Então, assim, tem espaço para recuperar no curto prazo, até porque o PDD ainda está grande, vai cortar ali mais coisa ainda e o lucro pode crescer, mas isso é sustentável no longo prazo, né? Então, talvez isso o mercado que olhou, fez o mercado olhar do copo meio vazio. O lucro veio recorde, veio forte, veio acima do esperado, mas veio acima do esperado por causa do PDD, né? Também, outras coisas, mas o PDD foi uma parcela importante. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Acho que o cenário de longo prazo aqui, acho que há 5 anos atrás, quando ninguém imaginava que ia ter um pouco dessa disrupção tecnológica, que ia ter um cara no Banco Central ali a favor da concorrência entre os bancos, né? 5 anos atrás, todo mundo achava que banco fosse uma rocha inabalável. E hoje a gente está vendo que, enfim, tem muita resiliência, ainda geram lucros bilionários, mas a concorrência está cada vez mais forte aqui e a tendência é que isso aumente. Tá? Acho que ainda mesmo com todas essas inovações recentes, com o Pix, com o WhatsApp Pay, ainda está muito concentrado nas grandes instituições brasileiras, mas a tendência é que isso diminua daqui para frente. A gente está vendo uma mudança aqui, tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que isso que o Zé falou de ter os dois é uma proteção, né? Porque aí você vai ganhar de qualquer jeito. Alguém vai ganhar disso aí, né? Então, se você tem os dois na carteira, cuidado só para não ter uma exposição grande demais ao setor financeiro, porque aí você não está diversificando corretamente também, não é bom concentrar tanto assim, né? Mas eu acho que é uma boa opção também ter uma parcela de cada um dessas duas estratégias diferentes. Vale a pena destacar, Murilo, que os bancos, eles são tecnológicos, tá? Inclusive o Banco do Brasil é um dos apps mais baixados, né, em território nacional.
Mas o que os bancos precisam é digitalizar mais os seus processos para cortar custos, né? E com isso conseguiria também levar um produto mais barato para o cliente final, que é o que as fintechs fazem hoje em dia. E para fazer isso, né, não é um trabalho, não é um processo rápido, é um processo de médio a longo prazo. Né? O Itaú, por exemplo, é um banco de 100 mil funcionários, milhares de agências, milhares de caixas eletrônicos, espalhado no Brasil inteiro. Então, é um processo que é um pouco mais lento e os bancos precisam acelerar isso. Então, o mercado está muito de olho nesse aspecto e não estão vendo tanto avanço nesse sentido. O mercado quer uma resposta mais efetiva em relação a isso. Mas vale a pena destacar que a maior parte da receita dos bancos são com crédito. E nisso eles são ainda um oligopólio, a gente pode chamar, né? Se você pegar aí 80% do crédito liberado no mercado, faz parte dos 4 maiores bancos do Brasil. Então, essa é a principal fonte de receita. A gente tem que ficar muito atento a essa linha também do balanço. Para você ter uma ideia, o Itaú chegou a uma carteira de crédito expandida de 800 bilhões de reais. O Bradesco bateu 700 e pouco bilhões de reais na sua carteira de crédito. Então, isso mostra que eles estão avançando nesse sentido, que é o que realmente eles conseguem gerar, né, um retorno maior, né, para o seu acionista e nos seus resultados. Então, acho que nesse ponto aí ainda é um aspecto muito positivo e uma vantagem competitiva para os bancos, até porque, como eles possuem um balanço mais robusto, eles conseguem, né, captar mais recursos e expandir mais crédito de uma forma muito mais forte e rápida do que fintechs que estão começando agora, então, né, e não tem essa capacidade de dar crédito tão grande quanto os bancões, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse é um ponto a ficar atento, né? Porque a grande concorrência que os bancos estão sofrendo hoje ataca mais aquela parte de receita com serviços. Então, olhando para essas necessidades dos bancos, de toda essa diversificação com as fintechs e tudo isso, essa queda das ações, ela seria um movimento normal, de acordo com essa precificação, essas expectativas, ou seria algo mais especulativo na visão de vocês? Na minha visão, é um pouco do que eu falei na pergunta anterior, eu acabei entrando nesse tema. É um pouco de indecisão do investidor. Ele não sabe se os bancos que hoje geram lucro vão continuar nessa mesma velocidade de crescimento como os anos anteriores. Então, há uma expectativa do mercado que isso não aconteça e alguns investidores acabam optando por outros ativos, né, que são mais ligados ao mercado digital, né, como fintechs e até mesmo empresas de varejo que estão entrando nesse ramo financeiro, né, porque tem uma grande base de clientes e conseguem, né, fazer ali um braço financeiro da empresa. Então, assim, a concorrência está vindo de todos os lados. E aí o mercado ele fica um pouco na dúvida se os bancos vão continuar rentáveis ou não. Isso acaba travando um pouco o valor dos ativos na Bolsa, né? Então, ao meu ver, esse é o principal fator. Não é um ponto negativo das instituições, e sim uma dúvida do investidor se realmente... Né, o investidor sempre olha para frente, futuro. Hoje teve um grande resultado, mas como vai ser daqui nos próximos 5 anos? Vai continuar crescendo, vai estagnar ou vai cair? Então, há essa dúvida ainda no mercado, e isso faz com que o valor dos ativos fiquem travados. Perfeito. E diante disso, o que vocês estão enxergando como oportunidade de investimento no setor bancário, né? Quais ações estão valendo a pena entrar neste momento? Eu acho que os bancos eles conseguiram demonstrar uma certa resiliência aqui, como eu já comentei, né? Não acho que o banco vai acabar, apesar de talvez realmente enfrentar uma concorrência cada vez maior daqui para frente. Mas os bancos continuam aí como grandes pagadores de dividendos, né? Ano passado foi uma exceção, eles foram limitados a pagar 25% de payout por causa da questão da pandemia, né? O payout é a porcentagem do lucro que você distribui como dividendo, para quem não conheceu o termo, né? E para esse ano, se a gente considerar 50% de payout agora, estamos falando aí de bancos voltando a distribuir 5% de dividend yield, considerando o preço atual, Itaú, Bradesco, Santander, todos esses pagando em torno de 5%.
Banco do Brasil pode chegar a uma conta aqui a mais de 10% de dividend yield, porque é o que está mais para trás, né? Então, realmente, é um case mais arriscado, tem um beta muito maior, né? Enfim, não é o meu perfil de investidor, mas tem essa opção para quem liga só para dividend yield, né? Eu acho que é um erro fazer isso, já comentei isso em algumas lives de dividendos que eu já comentei, que olhar só para o dividend yield é errado, é a minha visão, né? Mas o Banco do Brasil vai pagar quase 10% de dividend yield se essa expectativa de payout de 50% se confirmar e considerando o preço atual das ações hoje, tá? Então, eu acho que achar que banco está descontado, tá? A gente vai entrar nesse mérito daqui a pouco de quanto descontado, quanto que pode andar ou não, mas eu acho que banco é muito mais hoje algo interessante para você ter uma carteira de dividendos do que achar que é algo que pode dobrar de valor, 50%, subir rápido, enfim, né? Eu acho que essa é a minha visão, pelo menos. Não sei se o Zé tem uma visão parecida ou ele é o contrário de mim. A minha preferida no setor é o Itaú, justamente porque eu acredito que tem a melhor gestão dentre os grandes bancos, mas quando você olha a performance de curto prazo, o Bradesco tem se destacado. E no compilado feito por algumas instituições e portais de notícia, mostra que o Bradesco realmente pegou a primeira posição como o banco mais recomendado pelo mercado. Em segundo lugar vem o Itaú, e o BTG Pactual, que também teve um resultado aí extraordinário no primeiro trimestre. Agora, quando a gente olha qual o banco mais descontado, qual o banco mais barato, sem dúvida é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje, para a gente ter uma ideia, ele deve valer a preço de mercado 110 bilhões de reais. Ele fica abaixo, portanto, de instituições, grandes instituições também, mas fica abaixo de XP, fica abaixo do BTG Pactual, fica abaixo do Nubank e de outras instituições financeiras que não têm um patrimônio líquido do porte do Banco do Brasil. Então, quando você olha para valor, o Banco do Brasil ele é o mais descontado, mas tem um motivo também. Por ele ter capital misto, ter controle do governo, gera um desconto natural em relação ao preço do ativo e, por isso, ele sempre tende a ficar um pouco mais para trás nesse aspecto. Principalmente agora, nesse ano, a gente teve algumas situações de saída do presidente, algumas interferências ali em decisões da gestão, na gestão da empresa. Isso trouxe ainda mais desconfiança nesse aspecto. Então, isso pode travar um pouco mais de valor em relação ao Banco do Brasil. Mas então, José, a sua preferida seria o Itaú ou o Banco do Brasil? A minha preferida é o Banco Itaú, pela gestão de alta qualidade, e eu acredito muito que o Itaú vai retomar níveis pré-pandemia ainda em 2021, conforme já foi demonstrado agora no primeiro trimestre. Perfeito, pessoal. E já que a gente está falando desse desconto, eu acho que no cenário, por exemplo, no setor bancário americano, as coisas estão um pouquinho melhor, Então, eu queria saber o que vocês acham do setor bancário brasileiro, se está realmente muito descontado e se isso vai ser uma oportunidade, de destravar valor mais na frente. Lá nos Estados Unidos, realmente a situação está bem melhor para os bancos, tá? Eu tenho uma comparação aqui que eu acho que vai ser bacana. É o seguinte, lá nos Estados Unidos tem um ETF de financials. É um ETF que pega o setor bancário como um todo. Então, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, mas mais outras coisas, como Visa, esses outros serviços que não são necessariamente bancos, mas estão ligados ali ao serviço bancário, ao setor financeiro. Então, na tela, esse é o gráfico que o ETF de financials norte-americano, reparem como em 2020 ele despencou, mas recuperou rapidamente e já passou, já está maior do que estava pré-Covid. Quando a gente faz a mesma comparação com algo parecido no Brasil, que é o índice financeiro da B3, acho que pouca gente conhece esse índice, chama IFNC, ele tem ali todos os grandes bancos, mais o Banco Inter, ABC, BMG, Banco Pan, Banrisul, todos esses bancos um pouco menores, mais Cielo, BB Seguridade, IB Brasil, que são as empresas de seguro, também entram aqui. E aí reparem a diferença, em 2020 o IFNC caiu também na época da pandemia, mas teve uma recuperação, mas ainda não passou o topo anterior, pré-Covid.
E quando a gente divide um pelo outro, o IFNC dividido pelo... o IWF dividido pelo IFNC, perdão, temos na tela este gráfico ascendente aqui. Qual que é a interpretação desse gráfico ascendente? Veja que a partir do final do ano de 2020 começa a andar, essa razão começa a andar muito forte. Qual que é a interpretação disso? O IWF, o ETF de Financials nos Estados Unidos, outperformou, andou muito mais do que o IFNC. Então, tendo como base que os Estados Unidos é o nosso jornal de amanhã, né, por lá já tem vacina a rodo, a economia já reabrindo, a gente teve uma inversão de fluxo, né, que começou em novembro do ano passado. As empresas de crescimento, de tecnologia saíram um pouco dos holofotes e agora o mercado migrou para as empresas de valor, empresas de commodity, né? Então, os grandes bancos são dessas empresas de valor que ficavam para trás e agora começaram a andar por lá. Então, faz sentido os bancos dos Estados Unidos andarem tanto e os nossos aqui não? Na minha visão, não, tá? Uma hora isso aqui vai ter que fazer algum alinhamento, tá? Então, esse é mais um sinal de o quanto que os bancos brasileiros estão para trás e o quanto que eles podem recuperar. Para quem ficou curioso pelo IWF, vou pedir para a produção botar na tela aqui o nome do código IWF, que você consegue comprar o ETF direto para quem tem a corretora lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, tá? Esse é um dos BDR GTFs recentes que nós tivemos aqui na Bolsa. O código, para quem quiser comprar ele direto do Brasil, é BIWF39. Tá? BIWF39, você consegue comprar o ETF de Financials aqui. Eu acho que é um bom investimento para quem quer comprar ações dos grandes bancos nos Estados Unidos, mas não sabe direito qual banco escolher, tem que saber analisar com carinho, até porque você sempre corre o risco de escolher, comprar ação de um banco e, enfim, fazer uma análise errada, e aí todos os outros bancos andam menos o seu. Ao invés de você correr esse risco, você compra o ETF e surfa a onda ali da recuperação dos grandes bancos americanos. Esse BDR de ETF é uma boa opção ali. Para quem não conhecia, é uma das novidades recentes da B3 aqui, esse BDR, tá? Dá uma olhada aí que eu acho que pode ser interessante para complementar a carteira de vocês, investidores. Bom, essa foi a análise fundamentalista sobre o setor bancário e agora vamos para a análise gráfica preparada pelo Hugo Caroni sobre os 4 grandes bancos. Bora conferir? Fala pessoal, tudo bem? Sempre um prazer participar do programa. Com relação aos 4 principais bancos, né? Sambi, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Destaque só com relação a Sambi, que é o que tem um menor histórico gráfico, tá? Então, assim, a gente vai passar a visão, vai explicar, mas os outros, né, a visão de longo prazo passa a ter um pouco mais de relevância. Isso impacta, sim, óbvio, na análise de médio e curto prazo, que a gente às vezes deixa passar despercebido, mas o longo prazo é extremamente importante. Então, Itaú e Bradesco, dentro de um contexto muito parecido, onde a inclinação de longo prazo é positiva, essa é a referência de Itaú, essa é a referência do Bradesco para longo prazo. Então, dentro desse contexto maior, você vê que as duas trabalham de uma forma muito parecida. Tem um pequeno destaque, né? um ponto assim muito aproximando aqui mensal, sim, ainda, com relação à média, né? A gente percebe o Bradesco respeitando um pouco mais a média, enquanto que para Itaú, no curto prazo, muita indefinição, brigou mais para recuperar a média, chegou a perder ela, voltou a tentar testar mês passado como perdendo também nessa região como faixa de suporte, atualmente recuperando, né? Então, isso para Itaú e Bradesco atualmente acima da média. Se fechar o mês acima, né, do nível atual daqui para cima, uma boa visão, é uma melhora com relação ao ativo. Agora, separando, porque Banco do Brasil é um pouco diferente, vindo do contexto longo, tudo bem, a inclinação é positiva também, mas a gente percebe que o banco não fecha acima da média nos últimos meses, ela continua respeitando como resistência. Pode subir, sim, mas isso é uma barreira ainda, então está trabalhando abaixo, isso não é algo favorável. E para Santander, no caso aqui Sambi 11, como eu mencionei, né, ele tem um histórico menor. Então, pontuar questão de inclinação e tudo mais ainda é um pouco difícil, mas sim, como o contexto das outras é de alta, a gente parte do pressuposto que também para o Santander seria.
E aproximando um pouco mais, é a melhor das referências, respeitando média 9 direto, né? Desde a recuperação em outubro, se não me engano, outubro, setembro. Então, se continuar respeitando, beleza, cenário positivo. Graficamente, a gente teve que pontuar aqui os principais bancos, mas para quem acompanha, por exemplo, a referência da carteira semanal, por exemplo, sabe que a gente tem outro ativo, né, relacionado ao setor financeiro, e aí não envolve questão de fundamento, é um pouco diferente, né, a forma de se analisar os ativos. Beleza? Lembrando que daqui a pouco, mais tarde, vocês têm também a atualização, sim, da carteira semanal à disposição de vocês. Não esqueçam de me adicionar no Instagram, @carone.hugo. Forte abraço e até semana que vem, pessoal. Muito obrigada, Hugo, pela sua participação no Analistas em Ação. E agora o momento mais importante do programa, as perguntas da nossa audiência. Bom, pessoal, o Alírio Cordeiro questiona: qual é a melhor maneira de se fazer valuation de empresas do setor bancário? Para fazer valuation do setor bancário, eu acho que assim, múltiplos é uma forma fácil, direta e rápida de analisar. Então, tem dois múltiplos muito bacanas, que é o preço-lucro e o preço por valor patrimonial. Mas eu acho que tem que fazer uma análise casada dos dois. Acho que olhar só para um, olhar só para o outro, está sendo um pouco míope aqui, né? Então, quando a gente olha para preço por valor patrimonial, por exemplo, o Banco do Brasil está 0,6 vezes. Ou seja, ele vale 60% de tudo aquilo que ele possui de patrimônio líquido. Isso não faz muito sentido, sabe? É por isso que a gente fala que o Banco do Brasil está muito barato. Mesmo todo esse risco, com toda essa ingerência ali, sabe se vai privatizar ou não, enfim, ainda está barato, sabe? O Banco do Brasil. Da mesma forma, os outros bancos, todos abaixo de 2 vezes preço por valor patrimonial. E aí, quando a gente olha preço-lucro, é bom, eu gosto de comparar sempre com a média histórica. Então, Itaú, Bradesco, Santander, todos os bancos estão com preço-lucro atual hoje abaixo da média histórica. Isso é uma referência importante. Será que, assim, tudo indo bem, os bancos recuperando ao patamar pré-Covid, se, como é uma tese do José Falcão aqui, se isso acontecer, faz total sentido que o preço-lucro volte ao patamar da média que era praticado antes de preço-lucro, tá? Então, essa é uma outra visão. E, para quem quiser conhecer um novo método de fazer valuation, não novo, era super antigo, mas ele é pouco badalado, porque a gente sempre fala de múltiplos, fala de fluxo de caixa descontado, dá uma olhada no modelo de Gordon, tá? Que são empresas que pagam dividendos com uma certa recorrência. O modelo de Gordon, você consegue fazer valuation de companhia que paga dividendos. Tá supondo o fluxo de caixa de dividendos futuros. É isso que o modelo de Gordon faz. Então fica aqui essa dica aqui para quem quiser dar uma olhada, conhecer o modelo novo de valuation. O modelo de Gordon é super bem-vindo aqui no setor bancário também. Muito legal. E temos também uma pergunta do Guilherme Luz. Ele questiona sobre a ação do Banco do Brasil, né, BBAS3. Por que essa ação só anda de lado? Em relação ao Banco do Brasil, é mais uma questão de desafio do setor, que é tudo que a gente já comentou até aqui. Mas só que nesse caso tem um desafio ainda maior, que é lidar com o maior sócio da instituição, que é o governo, que pode, em alguns momentos decisivos, trazer ingerência política em algumas decisões importantes, como desinvestimento, redução do seu tamanho para ficar mais eficiente, ganhar agilidade e competitividade. Então, eu acho que, além de tudo isso, né, tem esse fator que faz com que as ações do Banco do Brasil sofram um pouco mais e fiquem mais travadas, né, o que torna ela, nesse momento, um dos ativos bancários mais baratos que a gente tem disponível aí. Conforme o Murilo comentou, a relação preço-lucro do banco, muito abaixo da média e muito abaixo dos seus pares. E essas foram as perguntas desta semana. Mas se você tem dúvidas sobre outras companhias e quer enviar para os analistas responderem, deixa elas nos comentários deste vídeo ou pelas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre os domingos às 9 horas. Então, não deixe de conferir todas as novidades sobre o mercado de ações. Muito obrigada pela participação, Murilo e José. De nada, galera. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Um grande abraço. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima, pessoal.